Fala galera, tudo bom? Eu vou falar sobre algo que tem falado muito com o meu coração. Quem já viu meus vídeos, quem já acompanha meu canal, sabe que eu passei um período na Jocum do Havaí, em Kona, e sabe todo o meu processo, dos 6 meses que eu passei no DTS, do tempo que eu passei na África do Sul. E no final desse meu período lá na Jocum, eu tive uma semana que eles chamam de debrief, que é onde você vai começar a entender tudo que aconteceu durante esses 6 meses na sua vida e te preparar para voltar para o Brasil ou para voltar para o seu país, para a sua cidade, enfim. Nesse período de uma semana, a gente foi para uma floresta no meio do nada, não tinha sinal de internet, de manhã tinha as aulas, à tarde e à noite não tinha nada para fazer. Ou você ia ler a Bíblia, ou você ia ler um livro, ou você ia tocar o violão, ou você ia escrever. Em um desses momentos eu estava escrevendo, perguntei, Deus, já foi incrível esse tempo que eu tive aqui, mas e agora, né? O que é que o Senhor quer que eu faça? Quais são os meus próximos passos? Me veio uma ideia de cuidar de ovelhas de verdade, cuidar do bicho ovelha. E eu falei, caraca, que ideia louca, tipo, da onde é que surgiu essa ideia? Eu falei, tá Deus, eu vou te obedecer, mas por quê? E aí ele falou, não é à toa que Moisés foi pastor de ovelhas, que Davi foi pastor de ovelhas e que Jesus faz tanta analogia entre pastor e ovelha. Então eu quero que você vá para um lugar onde tem fazenda e passe um tempo cuidando dessas ovelhas e tenha as suas revelações in loco do que é ser um pastor de ovelhas. Eu falei, cara, Deus, beleza, vou, sem problema, mas eu não sei nada sobre elas, onde é que elas vivem, o que é que elas comem, eu não sei nada. Se eu quiser que eu vá, o Senhor me leva. E isso foi no final de 2016. De lá pra cá, eu meio que esqueci, mas sempre que surgia uma ideia, uma coisa, tipo, eu tava conversando com uma pessoa sobre isso e fala, pô, lá na Irlanda tem um monte de ovelhas. Aí eu falo, pô, cara, na Irlanda, quem que eu conheço na Irlanda e tal? E aí eu ia atrás de uma pessoa e a porta fechava. A Nova Zelândia tem ovelha. Ah, pô, então conheço alguém na Nova Zelândia? Ah, tá, então eu vou ali, a porta fechava. Ah, lá no Canadá tem, no Chile tem, no sul do país tem. E todos os lugares que eu ia atrás, nenhuma porta se abria. Eu falei, caraca, meu irmão, será que isso foi viagem da minha cabeça? Será que isso não vai acontecer? E eu confesso que eu estava quase desencanando, porque para mim isso teria que acontecer até o final desse ano. No meu aniversário, um amigo meu de Curitiba me liga e ele me deu meus parabéns e conversando e tal, ele faz a seguinte pergunta: e aí, cara, o que é que falta acontecer na tua vida? E aí eu falei, brother, o lance das ovelhas. E aí ele não sabia, ele falou, que lance das ovelhas? Aí eu falei, então eu vou te explicar. E expliquei tudo que eu expliquei pra vocês até agora. E ele falou, caraca, mano, que ideia animal e tal. Brother, eu conheço um cara que tem uma fazenda de ovelhas. Você quer que eu faça o contato entre vocês? Eu falei, claro que eu quero. E aí ele fez o contato com o cara também adorou a ideia, e daí ele me conectou com o cara, eu conversei com ele, e ele falou, eu adorei a sua história, adorei essa ideia de cuidar de ovelhas de verdade, e pode vir quando você quiser. E cá estou. Hoje eu tô aqui no interior do Paraná, chamado Vitimarsum. É uma colônia alemã. Ele realmente tem uma fazenda de vários animais, dentre eles ovelhas. E eu tô tendo a oportunidade de conhecer mais de perto e de vivenciar o que é ser um pastor de ovelhas. Por que eu tô contando toda essa história? Porque quando Deus te promete algo, Ele cumpre. Muitas vezes nós pensamos que Deus está se atrasando naquilo que Ele prometeu, mas Ele não se atrasa. Ele é onipresente, ou seja, Ele já está no futuro, Ele já sabe aquilo que Ele tem destinado para você. Então quando Ele te revela algo, quando você sente que Deus te deu uma promessa, que Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Só que no tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle. A gente olha para a Bíblia e vê histórias como de José, por exemplo. José, ele teve um sonho. Esse sonho ele teve quando era adolescente. Esse sonho só foi se cumprir, sei lá, 30 anos depois. Ele passou por várias situações até que se cumprisse. Ele foi escravo, ele foi preso. Só de cadeia ele passou 12 anos na cadeia, até ele conseguir ser realmente o governador do Egito. A Davi, quando ele foi ordenado rei, ele era um adolescente de 14 anos. Ele só foi realmente rei quando ele tinha 30. Então, cerca de 14, 15 anos para a promessa se cumprir.
né? Enquanto isso, ele voltou a ser pastor. Foi o tempo em que ele cuidou das ovelhas do pai, que ele guerreou contra urso, guerreou contra leão, que ele foi lá e atingiu Golias. Então, existe um processo em tudo. E você tem que estar preparado para esse processo. Então, o que eu quero te falar é que Deus é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que ele começa, ele termina. Então, mais uma vez, se ele te prometeu algo, continua firme, porque ele vai cumprir. Ele não se atrasa. Ele é fiel. Ele é teu pai. E ele vai fazer. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se você tiver curtido esse vídeo, cara, comenta, compartilha com as pessoas que você gosta, curte aqui, coloca o legal, segue o canal, enfim, já sabe o que tem que fazer. É isso aí, valeu, fica com Deus e me segue que eu tenho um plano.